8 de janeiro de 2023. Uma semana após a posse do presidente Lula, bolsonaristas terroristas invadiram, atacaram e vandalizaram os prédios dos três poderes em Brasília: o prédio do Congresso Nacional, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Palácio do Planalto. E o que eu, um historiador de religiões, pesquisando história e antropologia das emoções, tenho a dizer sobre isso? Tem uma relação, política, religião e emoção. Acompanhe este vídeo até o final, você vai achar muito interessante. Pois bem, vamos lá comentar essa nossa triste história política. O Bolsonaro saiu com o rabinho entre as pernas para os Estados Unidos, fugiu, mas o bolsonarismo continua com os seus seguidores fanáticos. E o que é o bolsonarismo? É um projeto político fascista. Por que é fascista? Porque é autoritário, violento e exclusivista. Exclui nós negros, mulheres, gays, minorias como um todo e trabalhadores no geral. Trabalhador que eu falo, professor, gente da indústria, do comércio, das vendas, que pega busão todo dia para ir trabalhar. O bolsonarismo quer saber desse povo, não. O patriotismo deles, importado dos Estados Unidos e Israel, quer saber de trabalhador, não. Infelizmente, vi muito trabalhador voltando no Bolsonaro. É aquela coisa, a falta de um conhecimento histórico, né, minha filha? Você vota, você sabe qual é a sua classe social? Classe baixa, classe média, classe alta. Você vota em um governo que vai te favorecer? Porque trabalhador braçal, entregador de iFood votando em Bolsonaro foi o que eu mais vi. Triste, falta de conhecimento político, mas também não precisa nem de um conhecimento acadêmico, falta de esperteza, falta dessa inteligência cotidiana de votar em quem te favorece. Mas o bolsonarismo ganhou terreno mexendo com emoções, representações, imaginários, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho ao nosso caso. E ontem, o que a gente viu ontem em Brasília, no dia 8, no último domingo, foi selvageria total. O povo tacou tudo, quebrou tudo, roubou obra de arte, quebrou, vandalizou obra de arte, até mijaram em alguns gabinetes. Então, são selvagens. São selvagens contra a civilização. Foi um ataque direto, concreto e simbólico à democracia, ao resultado das urnas e a tudo que é civilizatório. Então, esse povo é bestial, selvagem. E eles são terroristas? São. Há várias definições de terrorismo, um pouco diferentes entre si, mas elas têm em comum a questão da violência e do tocar o terror. E eles são terroristas sim, ainda mais para a nossa lei. Na lei 13.260, de 16 de março de 2016. No seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4º, essa lei diz que terrorismo é, entre aspas, abre aspas, sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. Então, sim, terroristas, nos termos da nossa própria lei, agiram com conveniência da política, do governo, do DF. E se fossem professores e demais trabalhadores em protesto pacífico, a polícia ia ter descido o sarrafo muito mais cedo. 2 pesos, 2 medidas. E outra coisa brega desse povo é Forças Armadas, salvem o Brasil. Gente, o nosso último governo militar, de 1964 a 1985, foi um fiasco, uma falência moral, ética e econômica. Vou nem falar aqui da censura, da tortura e das mortes. Vamos falar de economia, já que esse povo gosta de ser neoliberal, meritocrático. O governo militar foi uma falência econômica, deixou uma dívida pública enorme. O tal do milagre econômico, milagre brasileiro, foi milagre para inglês ver. Porque o país cresceu, mas a custo de empréstimos. Então não foi um crescimento real. No final de 84, o Brasil devia a governos e bancos estrangeiros 102,1 bilhões de dólares, que era equivalente a 53,8% do PIB, que é a produção e os serviços de um país, de uma região.
Então, mais da metade do PIB comprometida com pagamento de dívida externa. No ano seguinte, 85, essa dívida externa era de 105,171 bilhões de dólares. Ela foi para 3 bilhões de dólares a mais só em um ano. Um absurdo. Colocando esses cálculos para 2014, para a gente ter uma ideia melhor, se essa dívida fosse em 2014, seria de 1,2 trilhões de dólares. Trilhão de dólares, quer dizer. 1,2. Olha que absurdo. E já finalizando aqui minha rápida análise, meu rápido comentário, a relação política, religião e emoções. Está tudo conectado. A gente sabe muito bem que as igrejas evangélicas, ou melhor, muitas igrejas evangélicas são a base do bolsonarismo. Qual é a relação, então, política, religião e emoções? Na história e na antropologia das emoções, nós vemos que as emoções são históricas, contextuais, e algumas são valorizadas e outras não valorizadas. Políticos, a relação que eu vejo particularmente é a seguinte: políticos usam a religião como um meio, um método, um instrumento para convencer e angariar massas, manipular essas massas, engajar essas massas. Então a religião é um meio para a política convencer as pessoas, angariar votos, engajar as pessoas. E por quê? Porque a religião ela é emocional por excelência. As narrativas religiosas, elas nos comovem, nos tocam. A narrativa dos hebreus fugindo do cativeiro do Egito é emocionante. Travessia do Mar Vermelho, questão da Virgem Maria, narrativas sobre Jesus. Qualquer religião tem narrativas emocionantes. As narrativas sobre o profeta indo para Jerusalém no piscar de olhos. Algumas narrativas sobre o profeta são bem emocionantes, como quando ele encontra o anjo Gabriel. O budismo também tem muitas narrativas emocionantes. Enfim, a religião ela é emocionante por natureza. E por isso que a política usa a religião para se promover, que políticos usam a religião para se promover, porque a emoção, ela comove, se ela comove, ela convence, ela engaja as pessoas nas redes sociais e na vida real. Nas redes sociais é importante, porque esse povo cresceu muito com fake news. Fake news tem um papel crucial nisso aí. Então, a política usa a religião e o seu repertório de emoções para angariar massas, votos e manipular as pessoas. E nesse caso do bolsonarismo, quais são as duas principais emoções que eu vejo? O ódio e a alegria. Contrastantes, a princípio sim, mas nesse contexto não. O ódio a minorias, como eu falei, nós negros, mulheres, trabalhadores como um todo, e a alegria em relação ao Bolsonaro, que esses fanáticos eles ficam alegres. Eles têm um gozo quando estão perto do Bolsonaro ou quando ouvem ou veem o Bolsonaro, que nem com Forças Armadas, essa questão da farda. É um frisson que tem que ser tratado no psicólogo. Enfim, então eles têm essa alegria, esse regozijo, esse gozo com essa figura messiânica que é o mito deles, o Bolsonaro. E aí vem o messianismo. O messianismo é um movimento político e religioso onde um grupo social acredita que o Messias vai salvar a região ou a pátria. Isso é observado em vários locais do mundo durante o decorrer do tempo. Aqui no Brasil, alguns exemplos. Em 1890, na Guerra de Canudos, lá na Bahia, o Antônio Conselheiro era visto como líder messiânico. Por volta de 1912, na Guerra do Contestado, na divisa Paraná-Santa Catarina, também havia o messianismo. Em Portugal, na questão do sebastianismo, eu tenho até uns posts sobre. Comentem aí se vocês quiserem que eu fale mais sobre o messianismo. Então, temos aí então duas emoções, o ódio e a alegria. O ódio a tudo que não é esse projeto bolsonarista, a tudo que não é branco masculino, supremacista branco, num país de mestiços. O Brasil é um país de absurdos. Sério, tá difícil. E a alegria em relação ao Bolsonaro, que expressa esse messianismo, essa crença de que ele ou as Forças Armadas vão salvar o país. Então, essa é a minha análise aqui rápida sobre esse caso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem para engajar o canal, compartilhem com seus amigos e familiares, se inscrevam também no canal, sigam o perfil no Instagram, que eu tenho um conteúdo exclusivo lá. E vamos aqui trocando ideias, nos educando para construir um país melhor. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.